Coisa boa estar na casa do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite. Eu tenho certeza que Deus tem algo especial para ministrar o seu coração. E enquanto orava, pedindo a Deus uma palavra para ministrar aqui, o desafio de falar sobre vida no altar, Deus me levou a um texto. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo, no livro de Gênesis, capítulo 17. Deixe sua Bíblia aberta. Nós vamos passear em alguns textos da palavra de Deus, para a gente poder tentar entender aquilo que Ele deseja nos dizer. Pensar em vida no altar é pensar em atitudes práticas, que certamente nos levarão a esse lugar, que na verdade é um lugar de morte, é um lugar de sacrifício, é um lugar de entrega. Altar não é lugar de entretenimento. Um dos problemas que a gente enfrenta hoje, a gente visualiza isso de uma forma muito nítida, é que tem muita gente achando que altar é lugar de entretenimento. Confunde uma coisa com a outra. Altar não é lugar de brincadeira. Altar não é lugar de entretenimento. Altar é lugar de sacrifício. Se Deus está te chamando para um altar, Ele está te chamando para um lugar onde você será confrontado, meu irmão. Ele está te chamando para um lugar onde você será amassado, onde você será espremido. Se pudéssemos colocar aquele caixão aqui na frente, é como se o Senhor estivesse chamando você para deitar nesse caixão, para você morrer, para você deixar de lado aquilo que você pensa que te deixa vivo, e que na verdade só faz de você um morto-vivo, como um walk dead da vida. Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E a vida que você experimenta, em muitos momentos, ela mais se parece com morte do que com vida, porque ela não parece nada com Jesus. Eu estava conversando com os meninos antes da gente, assim que a gente chegou aqui, a gente se reuniu para orar, que eu tenho uma galera me acompanhando aí. Levanta a mão, pessoal que está me acompanhando. E tem a mulher mais bonita do Brasil, que está ali, minha esposa. Levanta a mão, rapidinho, isso aí. Não é só para eu olhar, ninguém precisa ficar vendo, não. O texto de Gênesis, ele conta para a gente, no capítulo 17 em diante, um pouco da história de Abraão. Abraão e Sara, um casal que vivia desafios, como você talvez vive hoje. Ele se chamava Abraão e ela Sarai. E Deus mudou o nome deles. Deus alterou o destino deles. Deus alterou a história deles, porque havia um propósito no céu que o Pai queria revelar e manifestar na terra através da vida deles. Abrão teve o nome mudado para Abraão. O nome dele significava pai exaltado e passou a significar pai de muitos. Sarai teve o nome mudado para Sara, e o significado é semelhante, princesa. Interessante isso. E Deus deu uma promessa para esse casal, a promessa de que eles teriam um filho, a promessa de que esse filho chegaria. No capítulo 18, no versículo 10, diz assim: então um deles disse: voltarei a visitar você por essa época no ano que vem, e sua mulher, Sara, terá um filho. Da promessa até o cumprimento da promessa, algumas coisas aconteceram. Antes de Deus liberar sobre eles a promessa, algumas coisas também aconteceram. Uma dificuldade que nós enfrentamos é que às vezes nós não esperamos Deus nos falar a promessa, ou nós não conhecemos a promessa, e por isso nós nos precipitamos. Nós esquecemos que entre a promessa e o cumprimento da promessa existe um processo, existe um caminho, existem coisas que precisam acontecer. Não é da noite para o dia que a lagarta se transforma numa borboleta. Existe um processo, e você não pode pular essas etapas. Você precisa entrar nesse processo e permitir que o Espírito Santo lapide você, transforme você e prepare você. Sara havia sofrido muito antes de receber a promessa, e até mesmo depois que recebeu. Antes de ter em seus braços o cumprimento da promessa, essa mulher sofreu demais, porque ela não podia gerar filhos. E naquele tempo, o fato de ser estéril era algo que colocava a mulher no lugar que nenhuma mulher gostaria de estar. Ela olhava para ela e não via utilidade na própria vida dela, pelo simples fato de não poder dar um descendente ao seu esposo. E a dor de Sara foi tão grande,
que ela se precipitou. Ela se precipitou. A dor de Sara fez com que ela tomasse atitudes precipitadas. Cuidado com as decisões que você toma em meio à dor. Existem algumas decisões que nós tomamos em meio à dor que elas geram mais dor. Elas fazem a dor aumentar. Foi exatamente o que aconteceu com Sara. Qual foi a atitude que ela tomou? Ela pegou a serva dela chamada Agar, deu a serva dela ao seu esposo para que ele gerasse descendentes a partir da serva dela. Depois que Agar gerou Ismael, Agar começou a zombar de Sara, a desdenhar dela. Isso fez com que ela sofresse ainda mais. A dor dela aumentou. Existem as meninas, cadê as meninas que estão aqui? Levanta a mão aí. Todas as meninas, moças, adultas, jovens, cadê as mulheres? Mulheres, de uma forma geral. É interessante que existe no nosso meio a ideia de que para você ser uma princesa, você não pode sofrer. Princesa precisa ter uma vida perfeita. E aí as meninas acham, num determinado momento da vida, que por conta de algo ter dado errado, ou alguma expectativa ter sido frustrada, elas têm que detonar a vida delas inteira. Se tudo deu errado até aqui, não vale a pena consertar. Então eu deixo a minha história continuar sendo toda escangalhada. Eu não vou me consertar, não vale a pena, porque se já deu errado lá, se já fiz já cometi aquilo que foi tão feio, que foi tão ruim, não vale a pena consertar, não vale a pena fazer nada. Mas quando nós olhamos para a vida de Sara, Sara nos ensina que princesas também sofrem. Princesas também sofrem. Ser princesa não significa não sofrer. Você não é princesa porque você sofre ou não sofre. Você é princesa pelo simples fato de ser filha do rei. E vocês, rapazes, escutem essa. Princesas não podem ser tratadas de qualquer maneira. Se elas são filhas do rei, e você também é, você tem que tomar cuidado. Tome cuidado com a forma como você está lidando com as filhas do rei que estão próximas de você. A forma como você olha para a filha do rei. Porque se eu ficaria chateado, extremamente triste, furioso, bravo, irado, querendo te matar, dependendo da forma como você olhasse para minha filha, imagina o que Deus sente quando Ele saca o que está na sua mente, o que você está olhando, o que você está querendo. Não é sobre o moleque que você já foi, é sobre o homem de Deus que você precisa ser, meu irmão. Se posiciona. Se posiciona diante de Deus. Deus muda o nome de Abraão. Era Abrão e se torna Abraão. Deus faz isso para dar uma promessa a ele. Deus muda o nível de influência de Abraão. Ele não seria somente um pai exaltado, ele seria um pai de muitos. Deus eleva Abraão. E Deus faz isso para poder dar a ele uma promessa que mudaria completamente a vida dele, a família dele e a história da humanidade. Só que antes de receber essa promessa, Sara se precipita. O medo nos faz tomar atitudes precipitadas. O desespero nos faz a tomar atitudes precipitadas. O desejo de viver experiências antes do tempo nos faz tomar atitudes precipitadas. E depois que você toma algumas atitudes precipitadas, você não tem como mais voltar atrás. O que Sara faria agora? Ela ia matar Ismael para poder não ter mais aquele problema, ia gerar um outro problema. Atitudes precipitadas fazem com que você crie problemas. E o que a gente mais tem hoje no nosso meio, meu irmão, é gente que sabe criar problema. Ao invés de você resolver o problema, você cria um problema. E nunca se resolve o problema criando um outro problema. A precipitação de Sara era o problema dela, e ela tentou resolver do jeito dela, e deu errado. Não é do seu jeito, não é da sua maneira. Você precisa se submeter à palavra de Deus, para que você entenda que existe o jeito de Deus de resolver as coisas, e o jeito de Deus é absolutamente diferente do seu jeito. E aqui nesse texto, e diante dessa situação de Sara, dessa situação de Abraão, eu aprendo algo muito interessante também. Eu aprendo a parar para ouvir Deus.
eu aprendo que se Deus ainda não falou, eu não posso fazer nada. Se Deus ainda não falou, eu preciso aguardar. E aí que está um grande problemão também. Ninguém quer esperar nada. Tudo tem que ser na hora, tudo tem que ser do seu jeito, tudo tem que ser no seu tempo. Você marca no relógio e se atrasou, você sai correndo e às vezes você mesmo se atrasa. Se Deus ainda não falou, meu irmão, espera. E se Deus já falou, obedece. Se Deus ainda não falou, aguarda. Se Deus já falou, obedeça. Não dê um passo sequer, sem ter convicção no seu coração de que você está fazendo a vontade de Deus. O que Deus fez com Abraão e com Sara, tanto antes quanto depois deles receberem a promessa, é colocar eles nesse processo. Deus colocou Abraão e Sara em um processo, e esse processo não era o processo deles se tornarem pais de Isaque. Esse processo era porque Deus queria fazer de Abraão pai de muitos. Você às vezes pensa, nossa, Deus tem projetos para a minha vida, Deus quer que eu seja isso, Deus quer que eu faça aquilo, isso aqui e aquilo outro, mas você não entende, meu irmão, que até você chegar lá, você vai passar por uma moenda. Deus vai te colocar nessa moenda como aquela pessoa que faz o caldinho de cana, coloca a cana, e volta a cana, até ficar completamente destruído. Enquanto tiver muito de você em você, Deus vai querer te tratar, até não sobrar mais nada, até que haja só Ele em você, só dele em você. É muito legal quando nós descobrimos aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, mas parece que não é muito interessante quando esses processos começam. Eu fico olhando, por exemplo, para a vida de José, que foi um homem que passou por alguns processos interessantes. Deus tinha um propósito, Deus revelou esse propósito, Deus revelou esse projeto, Deus revelou a José o que Ele queria fazer através da vida de José, quando Ele deu a José aqueles sonhos, mas José não imaginava tudo que ele iria ter que enfrentar para chegar até o cumprimento de tudo aquilo. Dor, muita dor, muito aprendizado, porque Deus não estava separando um homem para poder cuidar de uma família, Deus estava separando um homem para ser governador do Egito. Os processos de Deus na nossa vida têm tudo a ver com os propósitos dele para nós. Processo e propósito são duas palavras que estão unidas, que estão linkadas. Você não pode achar que Deus tem propósitos, mas não desejar passar pelos processos. Você precisa entender o propósito de Deus, mas também não pode fugir desses processos que Deus quer usar para poder preparar você para receber a promessa. Porque os processos de Deus nos preparam para experimentar suas promessas. E eu quero te dizer uma coisa: as promessas de Deus já estão liberadas sobre nós. Já estão liberadas. Pastor, mas por que algumas coisas não acontecem? Não acontece porque você não está pronto ainda, meu irmão. Você não está pronto. Existem muitas pessoas fugindo porque não querem entrar no processo. Elas querem morrer sabendo que Deus tem uma promessa, mas fogem e acabam não vivendo o cumprimento dessa promessa, porque não se posicionam, porque em alguns momentos acham a palavra muito dura. Deus está me levando a viver não é por aí, não pode ser assim, eu não estou disposto a abrir mão disso, eu não estou disposto a deixar aquilo outro, não, desse jeito não dá. Nós precisamos aprender a aprofundar as nossas raízes, meus irmãos. Você precisa aprofundar suas raízes, sabe por quê? Porque se as suas raízes não estiverem aprofundadas, você não irá suportar o peso do seu chamado. Só suporta esse peso quem está enraizado. Você precisa aprofundar suas raízes. Não adianta ficar fugindo dos processos de Deus. Uma hora, o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E o processo não para por aí, continua. Deus tem muito para fazer. Deus deseja extrair de nós aquilo que nós temos de melhor. Então, ao invés de você ficar reclamando, ao invés de você ficar fugindo como Jonas, fujão, curta
os processos de Deus para você. Sorria em meio ao tratamento de Deus na sua vida. Se junte a pessoas certas, a pessoas que estão ali, que podem inspirar você, que podem ajudar você, que podem caminhar junto com você, que podem te ajudar a enxergar as coisas de um jeito que como talvez você não esteja enxergando. E deixa Deus tratar você. Não se apresse. Nós precisamos aprender a perseverar. Aprender a perseverar no deserto. Aprender a perseverar no lugar onde Deus quer nos aprimorar. Aprender a perseverar nesse lugar que Deus quer usar para extrair da gente aquilo que a gente tem de melhor. E Deus extrai da gente o que a gente tem de melhor nos confrontando, apontando para a gente aquilo que não está certo, mostrando para a gente aquilo que precisa ser mudado, mostrando para a gente aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que nós precisamos deixar. Tem muitas pessoas achando que estão se arrependendo quando na verdade não estão, achando que estão sendo tratadas por Deus quando na verdade estão apenas colocando um band-aid em cima da ferida para poder tentar fingir que não tem nada ali. Se arrependem, mas continuam pecando. Se arrependem, mas continuam na prática do pecado. Se arrependem, mas não abandonam. Se arrependem, mas não tomam atitudes drásticas em relação à sua vida. Isso não é arrependimento. Isso não é arrependimento, isso é remorso. O mesmo que havia no coração de Judas e fez com que ele se suicidasse. Culpa. Isso não vai levar você a lugar nenhum. O que você precisa de fato é viver uma metanoia. Uma mudança que começa aqui na sua mente, na sua maneira de enxergar a sua vida e na sua maneira de enxergar aquilo que Deus tem para fazer em você e através de você. Deus não está nem um pouco preocupado com aquilo que você sabe fazer, com os dons, com os talentos, com as habilidades que você tem. A preocupação de Deus, se é que Deus tem alguma preocupação, é naquilo que você é e naquilo que você pode se tornar. E você precisa ocupar sua mente nisso. Deus não quer que você permaneça igual. Deus quer gerar uma mudança em você de uma tal maneira que nem você se reconheça e nem você reconheça as atitudes que você está tomando. Decisões sérias. Porque quem persevera no deserto, meus irmãos, começa a sentir a atmosfera da terra prometida antes de chegar lá. E é isso que Deus quer que a gente faça. Deus não quer que você fique reclamando no deserto. Deus não quer que você fique se lamentando do calor. Deus não quer que você fique se lamentando da fome. Deus quer que você transforme o deserto em uma terra prometida. É isso que Deus quer fazer através de você. Pare de ficar reclamando da terra, querendo ir para o céu. Eu quero mesmo ir para o céu, que quando eu chegar no céu tudo isso vai acabar. Deus quer que você traga o céu para cá. Deus quer que você atraia os céus para cá. E não somente para cá, para esse lugar, para esse prédio, mas para essa cidade. Deus quer que você leve o céu para a sua escola, para o seu círculo de amigos. Deus quer aumentar o seu nível de influência. Então já sei o que o pastor está querendo dizer. Vou fazer hoje um canal no YouTube. Agarrado a essa promessa, farei um canal no YouTube e falei, Deus, o pastor falou que o Senhor quer aumentar meu nível de influência, então está aqui o canal no YouTube, em nome de Jesus, 100 mil seguidores. Não vai acontecer nada, não é disso que eu estou falando. Para de confundir o virtual com o real, isso é um problema. Existe muita gente achando que está por cima da carne seca, porque tem não sei quantos mil seguidores nas redes sociais. Se você tem 300 mil seguidores nas redes sociais, mas não tem um discípulo, você não tem nada. Para Jesus, suas redes sociais não servem de nada, porque Ele mudou a história da humanidade, nem internet tinha naquela época. Se através das suas redes sociais você não consegue evangelizar uma pessoa, meu irmão, tem coisa aí. Sabe por que tem coisa aí? Porque eu vou lá no seu feed e olho aquela maravilha, mas Jesus olha o seu direct. O que tem lá? Seu Facebook está lá, uma coisa linda, só falta pingar óleo. Só falta pingar óleo ali, Mas o seu message, o seu WhatsApp, meu irmão, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Ele vê, Ele sabe, Ele conhece. É claro que Ele ama, Ele quer cuidar, Ele quer restaurar, Ele quer mudar, Ele quer usar, como Ele tem usado tanta gente, meu irmão. Mas para de ficar olhando para esse pessoal e falar, Deus está usando fulano. Você não sabe o preço que esses caras estão pagando, meu irmão. Ao invés de você ficar olhando para os caras, começa a pagar um preço também, para Deus também poder começar a te usar.
para as coisas também começarem a acontecer através da tua vida. Existem alguns crentes que chegam na escola, meu irmão, parece que esqueceu quem é. O tempo todo que você tem livre, você usa para fazer coisas erradas, você usa para poder tomar atitudes precipitadas, para fazer aquilo que não deve, para se esquecer das promessas de Deus, você não se posiciona. Algumas semanas atrás eu desafiei a galera lá da igreja a começar a usar o intervalo da escola de um jeito diferente. Que jeito diferente é esse? Começar a orar no intervalo da escola, levar um violão, começar a tocar. Tem algum mistério nisso, gente? A gente é proibido de fazer isso? É a coisa mais simples do mundo, mas eles fizeram e aconteceu um negócio doido lá. Aconteceu. Aí você percebe, nossa, era tão simples, podia ter feito antes. Pois é. E eu desafio você também. Segunda-feira na sua escola. Se não tem violão, não tem problema. Leva o telefone. Bota um louvor, canta. Ora. Junta com mais um. Não precisa ser 10, 15, 20, não. Junta mais um no intervalo da sua escola. Começa a orar pelos seus amigos. Começa a se posicionar como crente. Eu sei que sozinho às vezes é muito difícil, mas quando a gente tem mais um com a gente, as coisas ficam mais tranquilas, fica mais fácil. Um ajuda o outro e não para. E não para. Ah, pastor, mas se eu fizer isso eu vou me comprometer, porque eu vou assumir que eu sou crente na minha escola. Aí o negócio não vai ficar bom para o meu lado, meu irmão, mas você tem que se assumir, você tem que saber quem você é. Se você não souber quem você é, você vai continuar andando errante e perdido por onde você está. Deus quer que o seu deserto se transforme numa terra prometida, e para isso você tem que parar de fugir, você tem que parar de correr do deserto, querendo fugir do deserto, querendo dar o seu jeito. Meu irmão, curta o deserto, começa a ver os milagres do deserto que Deus quer fazer na sua vida, começa a ver que Deus vai fazer brotar a terra prometida no meio do seu deserto. Todo esse processo, irmãos, tanto na vida de Abraão quanto na vida de Sara, eles foram suficientes, porque Deus queria preparar um casal que seria pai de muitos. Deus quer preparar você para cumprir o seu chamado. Quantos aqui têm convicção do seu chamado? Levanta a mão. Amém. Tem alguns que não têm, mas vão ter hoje. Deus quer preparar você. Se você tem convicção do seu chamado, não fuja dos processos de Deus. Não fuja, deixa Deus tratar. Vai doer, eu garanto que vai. Mas enquanto Deus não for tudo que você tem, meu irmão, Ele não vai desistir de você e de tratar você. Deus nunca vai desistir de nós, nunca vai desistir de ser para a gente tudo. Absolutamente tudo. Abre sua Bíblia comigo em Gênesis 22, agora vamos ler. Gênesis 22, vamos ler alguns versículos aqui. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Deus disse, toma seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque, cortou lenha para o fogo do holocausto, partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos. O rapaz e eu iremos mais adiante, vamos adorá-lo e depois voltaremos. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque, e ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque se virou para Abraão e disse, pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão, temos fogo e lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, respondeu Abraão, e continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar, e arrumou a lenha sobre ele, em seguida amarrou seu filho, Isaque, e colocou no altar sobre a lenha, então pegou a faca para sacrificar o filho. Nesse momento o anjo do Senhor o chamou do céu, Abraão, Abraão. Aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato, não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Isaque se tornou tão importante para os seus pais, que Deus levou Abraão a um novo processo. Deus levou Abraão a um novo processo,
porque Ele jamais desistirá de ser tudo para você. Deus jamais desistirá de ser tudo para você. Qual foi esse processo, esse novo processo na vida de Abraão? Abraão, eu quero aquilo que eu dei a você, eu quero de volta. Eu quero seu filho, seu único filho, eu quero que você o sacrifique. Imagina o impasse de Abraão, imagina os questionamentos, as dúvidas. Poxa, mas Deus me deu, demorou tanto, como que agora eu tenho que devolver? Grandes propósitos exigem grandes sacrifícios. Não tem para onde correr. É muito fácil a gente pensar assim, poxa, Deus vai fazer, vai acontecer, eu vou receber muito, e isso e aquilo outro, mas Deus, não é por aí. Não é sobre o seu desejo de receber, é quanto você está disposto a dar. É quanto você está disposto a oferecer, é quanto você está disposto a sacrificar. Nós não podemos somente esperar uma vida nova, a gente precisa se posicionar para viver uma vida nova. A gente precisa sacrificar para viver uma vida nova. A gente precisa entregar, a gente precisa fazer cortes, a gente precisa mudar hábitos, a gente precisa mudar a nossa mente. Enquanto você ficar esperando que coisas aconteçam, que na verdade elas só dependem de você e do seu posicionamento, nada vai acontecer. Se você sabe que Deus tem grandes coisas para realizar na sua vida, para de segurar aquilo que Deus já mandou você entregar e sacrificar. Sacrifica, mano. Confia no seu pai. Faça como Abraão, que pegou o seu filho, o seu único filho, foi lá e entregou. Mas a pergunta que eu quero que você responda hoje é a seguinte: até onde você está disposto a ir por amor a Jesus? Até onde, até que lugar você está disposto a ir pelo seu chamado? Porque nesse dia específico, Deus chamou Abraão, a quem Ele já havia chamado antes e a quem já o tinha ouvido anteriormente. Deus chamou Abraão de novo, falou: Abraão, hoje nós vamos fazer um caminho diferente, Abraão. Onde nós vamos, Senhor? Nós vamos aonde? Nós vamos no shopping, nós vamos no cinema? Não, nós vamos em Moriá. Um lugar onde você vai sacrificar seu filho. Não, eu pensei que era para ver Guerra Infinita. Não é para ver Guerra Infinita. É para sacrificar seu filho. Não é para um entretenimento, não é para um show. Não é para um momento legal. Eu estou chamando você, Abraão, para o tudo ou nada. Para o vai ou racha. Para o 8 ou 80. É agora, meu irmão. Não tem mais para onde correr. Você vai ter que decidir. Ou eu ou Isaac. Senhor, mas foi o Senhor. Decide, meu irmão. O que você vai fazer? Por isso que eu coloquei o título desse sermão: Lenha, Fogo e Faca. Porque foi exatamente o que Abraão pegou para ir até Moriá, sacrificar o bem de maior valor que Deus tinha dado a ele, que era o seu filho Isaac. Lenha, fogo e faca. Até onde você está disposto a ir pelo seu chamado? Até onde você está disposto a ir por amor a esse Jesus, que você diz que serve, e que você diz que é Senhor da sua vida? Abraão ouviu a voz de Deus. Aqui no capítulo 22, no início, diz que Deus chamou Abraão, e Abraão respondeu: aqui estou. Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. Se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Eu sei que Deus já está falando com algumas pessoas aqui de uma forma muito direta e específica. Se hoje você ouvir a voz de Deus, querido, se comporte como Abraão. Ouça e obedeça. E em primeiro lugar, prepare-se para ir ao altar. Ninguém pode ir ao altar despreparado. Abraão foi convidado por Deus para ir até o altar, e ele preparou tudo o que ele precisava para oferecer sacrifícios ao Senhor. O texto diz no versículo 3 que ele cortou a lenha. Ele cortou a lenha. Ah, meus irmãos, hoje, quando eu estava orando, falei: Deus, cortar a lenha, o que o Senhor está querendo dizer com isso para mim? O que significa cortar a lenha? Que aplicação o Senhor quer trazer ao meu coração? E aí Deus trouxe ao meu coração o Salmo 139, versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Cortar a lenha é sondar o coração.
Cortar a lenha é olhar para dentro de si, é descobrir aquilo que não está bem, aquilo que não está certo, aquilo que está equivocado, é descobrir onde estão as pequenas pedras. Isso é cortar a lenha. Nós precisamos nos preparar para ir ao altar, preparar o nosso coração, cortar a lenha, sondando o coração, porque quem vai, escuta isso, quem vai ao altar sem lenha jamais descobrirá o poder que há no fogo, porque não haverá fogo se não houver lenha. E se você não cortar a lenha para ir ao altar, você jamais saberá o que é fogo. E esse tem sido um outro problemão que a gente tem vivido hoje. Muitas pessoas dizem que não têm experiências com Deus. Por quê? Porque sentam nos bancos da igreja sem lenha. Como que haverá fogo se não há lenha para queimar? Corte a lenha, querido. Sonda o teu coração. Corta a lenha. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus ministrar o seu coração. É preciso ter lenha para queimar. E a lenha é você. Eu não posso ficar pensando no outro que não está aqui. Eu não posso pensar, eu tenho que olhar para dentro de mim. E entender que eu só tenho uma vida. E talvez só uma oportunidade para tomar algumas decisões sérias que eu preciso tomar. Algumas atitudes drásticas que eu preciso tomar. Eu sou o holocausto. E a palavra holocausto significa oferta completamente consumida. Eu não quero ser somente uma lenha, eu quero ser uma lenha completamente queimada diante do Senhor. Romanos 12, 1 e 2, meu corpo é o meu sacrifício. Oferecer o meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu preciso me preparar, eu preciso cortar a lenha, mas eu também preciso construir um altar. Eu preciso construir um altar. Se o altar não existe, eu preciso, com a força do meu braço, levantar um altar. O altar precisa de lenha, mas o altar também precisa de sacrifício. O sacrifício de Abraão foi o seu próprio filho Isaque. E o seu qual é? Qual é o seu sacrifício? Pastor, mas acabou de acontecer. Eu não quero saber o que aconteceu ontem. A única certeza que eu tenho é que todos os dias, quando nós acordamos, se nós pararmos para falar com Deus, Deus vai nos chamar para o altar. E se Deus está nos chamando para o altar, Ele vai nos chamar e vai nos apontar algo que nós precisamos entregar no altar. Construa o seu altar. Para de olhar para o altar dos outros e construa o seu. Tem muita gente olhando para o altar dos outros, querendo viver a vida dos outros, dos famosinhos da vida, etc e tal, e acaba não vivendo a sua própria vida, e não tomando suas próprias atitudes, e nada acontece. E aí, você é uma lâmpada apagada, enquanto a dos outros está acendendo, você está olhando para deles, e a sua mesmo não está acontecendo absolutamente nada. É impossível construir um altar se não existe sacrifício. Para ter altar tem que ter sacrifício. Tem que ter sacrifício. O que Deus está pedindo a você agora?